Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. E parabéns às mamães pelo Dia das Mães. Esse mês é o mês da família, né? Que nós possamos estar unidos com a nossa família biológica e unidos com a nossa família espiritual. Pensando nos tempos de hoje, eu fiz uma reflexão com o apóstolo Paulo em Romanos 12, 12. Eu fiz essas observações e queria dividir com vocês. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. O apóstolo Paulo ele está nos exortando a ter esperança. Esse momento faz todo sentido. O cenário agora, que agora está se apresentando, nos mostra dificuldades que nunca imaginávamos que íamos passar. Em fevereiro, tínhamos certeza da nossa rotina, certeza que agora nos faz refletir na nossa vulnerabilidade. E a esperança é a fonte para que possamos ser pacientes e buscar com Deus a nossa segurança. Em fevereiro, as pessoas pensavam que estavam seguras. Em março, mudaram de opinião. Em fevereiro, os pais acordavam seus filhos para irem à escola. Em março, o mais seguro era ficar em casa. Em fevereiro, as pessoas estavam irritadas com o trânsito engarrafado, o meio de transporte cheio para poder trabalhar. Em março, sem trânsito, poucos meios de transporte, medo de perder o emprego, a insegurança. Não temos dúvida. Sabemos que o mal e a calamidade podem nos assolar a qualquer momento. Mas onde está Deus diante de tudo isso? É um questionamento que muitas pessoas se fazem. No mesmo lugar de sempre. No lugar onde ele sempre esteve. Ele não muda. Nós é que não temos nenhuma garantia. Quem nos garante é Deus. Somente Ele. Só Ele tem o controle. Por mais difícil que seja, para entender, Deus não nos protege de todo mal. Como Pai, Ele sabe que o nosso aprimoramento e obediência é importante para ser feito, é importante com a dor e com o sofrimento. Podemos aprender com Jesus em Hebreus 5, de 8 a 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência, pois com as coisas que ele sofreu. Repetindo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo se aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus aceitou a cruz. Isso está em Lucas 22, 42, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Na cruz, o sacrifício de Cristo, a vitória sobre o pecado, a reconciliação com Deus para a humanidade. Você crê que há esperança em meio à tempestade? Mateus 14, de 28 a 31 vai dizer. Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus diz, vem. Pedro andou sobre as águas para ter com Jesus, realizando ali o impossível. Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Mas, quando Pedro sentiu o forte vento, ele começou a afundar. Salva-me, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão. Veja que no versículo 31, que eu acrescentei agora, imediatamente Jesus estende a mão. Nas nossas tribulações, nesse medo, nesse cenário atual, nós podemos clamar a Deus para que Ele realmente possa nos ajudar. Enquanto o Pedro estava com foco em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele colocou o foco nas circunstâncias,
na força do vento, ele começou a afundar, trazendo para os dias de hoje. Se eu focar nas mídias, redes sociais, com as informações catastróficas, como acontece por aí, realmente temos medo. Nós somos seres humanos e somos perpassados pelo medo e sofremos influência do meio ambiente, das mídias, de informações que a todo momento nos tocam. E os meus pensamentos acabam sendo catastróficos também. Nós acabamos seguindo essa negatividade. Mas se eu focar em Deus e orar, eu posso ter esperança. Pensamento leva a sentimento, que leva a comportamento. Qual tem que ser a minha atitude? Focar em Deus, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos dar esperança. Clamar a Ele, como Pedro, salva-me. Mas eu preciso focar e orar para que eu possa ter esperança. E agora eu vou deixar com vocês esse versículo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E vou deixar também para que vocês possam procurar esse versículo e ficar também com a interrogação. Onde eu vou colocar o meu foco? Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Olá, querido, a paz de Cristo, domingo especial, Dia das Mães. Eu quero parabenizar todas as mães que estão nos assistindo. Vocês são mulheres que realmente nos inspiram. Nós somos abençoados de tê-los em nossas vidas. Parabéns, parabéns, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Sem vocês, o mundo não teria a menor graça. Então, obrigado, Deus, pela vida das mamães. E foi muito bom começar o nosso culto hoje, com o bem-vindo da nossa mamãe Ivoneide. Ivoneide, que é uma mãezona aqui na igreja para muitos de nós. Ivoneide, um beijo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por sua vida, obrigado por sua inspiração em nossas vidas aqui. Ivoneide, que serve a gente aqui no Ministério Celebrando a Transformação e sempre tem sido uma bênção. Também parabenizo em especial a minha esposa, que é mãe dos meus 2 meninos. Dani, parabéns, Deus te abençoe também por esse dia tão especial. A minha mãe também, uma mulher incrível e realmente tenho muita inspiração pela vida da minha mãe. Então, parabéns também, Deus abençoe. É muito bom ter essas pessoas em nossas vidas, queridos, muito bom. Pessoas que nos ajudam, pessoas que nos inspiram. E eu sou grato a Deus por ter tantas mulheres que realmente estão ao meu lado, me ajudando, me apoiando e são fontes de inspiração na minha vida. Parabéns para todas vocês, viu? Deus abençoe. Hoje o tema da mensagem, querido, é volte a sonhar, volte a sonhar. E nesse momento de pandemia, nós como igreja, nós temos a missão de ajudar muitas pessoas a sonhar novamente nesse momento. Então nós estamos fazendo a nossa campanha de arrecadação de alimentos. Você que pode nos ajudar, você pode vir aqui na nossa igreja, pode agendar um dia para vir aqui e trazer alimentos, porque nós estamos distribuindo com pessoas necessitadas nesse momento. Você pode trazer o alimento ou então você pode fazer uma doação em dinheiro e nós vamos comprar a cesta básica para doar para as pessoas. Então, mas é uma oportunidade que nós temos realmente de ajudar pessoas que estão passando por necessidades nesse momento. A pandemia tem crescido, principalmente aqui no nosso estado, na nossa cidade, aqui do Rio de Janeiro, e nós queremos de alguma forma ajudar aqueles que estão passando por necessidades, pessoas que não estão tendo nem o que comer nesse momento. Então é o papel da igreja ajudar essas pessoas. Então, você querendo ajudar, por favor, mande uma mensagem para a gente e marque com a gente aqui na igreja, ou faça uma doação em dinheiro, na nossa conta, e nós vamos comprar alimentos para ajudar essas pessoas, tá certo? Também, como eu falei na semana passada, nós temos uma psicóloga aqui que está atendendo aos domingos. Então, se você quiser ter um atendimento psicológico, mande uma mensagem para a gente também nas nossas redes sociais e nós vamos agendar um psicólogo para você de forma gratuita, tá certo? Totalmente gratuito. Nós queremos te ajudar nesse momento difícil, nós queremos ser bênção na sua vida nesse momento tão difícil para todos nós. Então, se a nossa igreja puder te ajudar de alguma forma, por favor, fale com a gente, que será um prazer para todos nós ajudarmos vocês, tá bom?
Volte a sonhar, volte a sonhar. Querido, é muito comum nesse momento agora a gente enterrar alguns sonhos, a gente desacreditar de alguns sonhos, porque a situação está tão difícil, está tão complicada, que momentos como esses fazem com que a gente perca os nossos sonhos, desista dos nossos sonhos. Eu queria compartilhar uma passagem de Filipenses 4, versículo 8, Filipenses 4, versículo 8, que fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. É uma instrução bíblica para a gente. Pensar em coisas realmente que vão valer a pena, coisas que são boas, coisas que são nobres, coisas que são corretas, coisas que são puras, coisas que têm a ver com amor, que são amáveis. Então, nós temos que ter os sonhos de Deus, temos que sonhar os sonhos de Deus. Lá em João 10, versículo 10, fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, e tenham em abundância. Esse é o plano de Deus para a gente, que nós possamos colocar no nosso coração, na nossa mente, as coisas de Deus, as coisas corretas, as coisas amáveis, e dessa forma nós vamos ter uma vida abundante, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, e vida com V maiúsculo, como dizia o nosso querido Wesley, vida de verdade, vida para valer. É isso que o Senhor quer para mim e para você, é essa vida que Ele quer. E por isso eu quero dizer, volte a sonhar, não pare de sonhar. Você precisa ter sonhos, mas não sonho de qualquer jeito, sonhos que estão de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com os parâmetros de Deus. Muitas vezes, irmãos, as adversidades, as dificuldades da vida são agentes de esterilizamento, esterilizam a nossa vontade de sonhar, os nossos sonhos, a nossa capacidade de sonhar. Nós fomos dotados por Deus com uma capacidade única de sonhar e de realizar os nossos sonhos. Animais irracionais, eles são limitados à sua condição. O ser humano, ele tem essa incrível capacidade de se aproximar de Deus e aprender a viver pela fé. A viver pela fé. A Bíblia nos orienta que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, o grande segredo hoje, para mim e para você, é que nós possamos sonhar os sonhos de Deus, porque se eu sonhar um sonho que é compatível com a vontade de Deus, que é compatível com a mente de Deus, querido, é possível que isso aconteça em minha vida, é possível que isso aconteça em sua vida. O grande problema é que muitas das vezes nós temos sonhos que não tem nada a ver com Deus, sonhos que são totalmente contrários à vontade de Deus, e nós queremos que Deus nos abençoe com esses sonhos, que não tem nada a ver com o Senhor, que não tem nada a ver com a vontade dEle. Deus não vai abençoar, não vai abençoar, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso bem. Quando criança, você era craque em sonhar, você sonhava muito, e nós éramos sonhadores por excelência. Quem aqui nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Eu já sonhei, eu sou a maior perna de pau, jogo muito mal, mas já sonhei, jogando no Maracanã, fazendo gol de bicicleta, fazendo gol de cabeça, fazendo gol lá do meio de campo. Já tive esse tipo de sonho. Quando criança, sonhei em ser um jogador de futebol. Quantos aqui já sonharam em ser bombeiros, médicos, modelos, cantor? Quantos aqui já sonharam, tiveram grandes sonhos quando criança? Nós sonhamos muito em ser cientista. O meu filho Davi, 6 anos, fala: papai, eu quero ser um cientista, eu quero descobrir vacinas, eu quero descobrir isso, né? Então acho legal, mas na fase adulta os nossos sonhos vão mudando um pouco, porque a nossa percepção da vida já é outra, e aí de repente o seu sonho hoje é ter uma família estruturada, o seu sonho é casar, você está sonhando em casar, achar alguém legal, ter filhos, ser bem sucedido no trabalho, na sua profissão. Seja qual for o seu sonho, o ladrão de sonhos, que é o diabo, aquele que vem para matar, roubar e destruir, ele vai querer fazer isso com você, ele vai querer trazer esterilidade
aos seus sonhos. Ele vai fazer com que você não sonhe mais, porque esse é o papel do diabo, fazer com que eu e você, filhos de Deus, não tenhamos nenhum sonho para a vida. Ele quer que você pense, não, agora tem uma pandemia, daqui a pouco eu vou pegar essa doença e eu vou morrer. Ele quer que a gente pense dessa forma. Ele quer que a gente pense dessa forma. Ele não quer que a gente pense no futuro, coisas boas do que Deus vai fazer na minha vida, mas Ele quer sempre que a gente pense no pior. É esse o papel do diabo: matar, roubar e destruir. Não vai mudar nunca isso. Ele sempre vai ser craque em fazer isso: matar, roubar e destruir. Querido, a esterilidade tem a capacidade de te matar com a sua consciência em perfeito estado. A esterilidade, os nossos sonhos, ela tem a capacidade de nos matar, mesmo a gente com vida, mesmo vivendo, porque uma pessoa que não sonha é uma pessoa morta. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa morta. Então, algumas causas de esterilidade na nossa vida: murmuração, reclamamos muito. A reclamação, irmãos, ela contamina o espírito e esteriliza a nossa alma. Reclamação esteriliza a nossa alma. A boca fala do que está cheio o coração. Ninguém vai muito longe reclamando. Você já viu uma pessoa ir longe reclamando, só reclamando? Se você reclama, não tem espaço para sonhar. Entenda isso. Se você reclama, não vai ter espaço para você sonhar com coisas boas, com as coisas boas de Deus. Outra coisa que causa esterilidade é a inveja. Inveja, irmãos, ter inveja dos outros é a mesma coisa que querer viver uma vida que não é a sua. Você quer ser alguém que não é o que Deus planejou para você, e aí você vai ter inveja daquela pessoa, porque o que você queria é ser aquela pessoa, na verdade. Isso é triste demais, é muito triste. Então precisamos tirar isso da nossa vida: inveja, precisamos tirar a murmuração, a reclamação. Outra coisa, a religiosidade, ela esteriliza a nossa vida. Pecado, ele esteriliza. Religiosidade é um pecado, ela faz parte de uma lista de pecados que podem fazer com que nós sejamos pessoas estéreis na nossa fé, nos nossos sonhos. Nós não somos o nosso pecado. Você lembra da época de Jesus? Tinha os fariseus, os mestres da lei, os caras sabiam muito de Bíblia, mas eram pessoas religiosas. Eles conheciam a letra, mas não tinham relacionamento com Deus. Então Jesus, em um momento, vai falar que eles são como sepulcros caiados, bonitos por fora, pintadinho por fora, mas por dentro só tem coisa podre. Exatamente assim. Eles eram pessoas religiosas, conheciam bem da religião, mas não tinham intimidade com Deus. E quantas pessoas são assim hoje em dia? Frequentam igreja, estão numa religião A, religião B, religião C, mas não tem contato nenhum com Deus, não conhece o Deus de amor, não sabe do caráter de Deus, estão mais preocupadas com regras, com princípios da religião, do que com o coração de Deus. Isso é religiosidade. A religiosidade nos afasta de Deus. A religiosidade coloca muitas regras. Deus não, Deus nos ama, Deus é amor. Então nós precisamos entender isso. Será que nós estamos sendo cristãos? Será que nós estamos tendo relacionamentos com Deus ou estamos sendo religiosos? Quando uma pessoa pensa diferente de você, por exemplo, você está lá na sua igreja e aquela pessoa pensa diferente de você, o que você faz? Você ama ou você condena? Então, às vezes nós condenamos porque nós estamos vivendo a religiosidade. O que importa para mim mais é o que eu penso, o que eu acho, não o que Deus quer, mas o que eu penso, o que eu acho. E muitas das vezes na igreja é assim. Pessoas brigam com outras pessoas por causa de opiniões bobas, que para Deus não tem importância nenhuma. Outra coisa que vai nos afastar, que vai nos esterilizar, vai nos afastar dos sonhos, são os nossos vícios. Os vícios, irmãos, nos levam a uma rotina cruel e esmagadora. Pessoas que, por exemplo, que fumam, pessoas que se drogam, elas sabem que terão um fim terrível, elas sabem disso, mas elas estão ali presas, algemadas, acorrentadas naquela coisa ali e não conseguem sair. Mas no fundo, elas sabem que terão um fim terrível. Então elas não conseguem sonhar com dias melhores, porque está algemada.
Então nós precisamos da ajuda de Deus para quebrar essas correntes, para quebrar essa escravidão desses vícios. O que foi roubado de você hoje, nessa noite? Hoje você se encontra estéril de sonhar? Vamos a uma história da Bíblia verídica de um homem que se encontrou com Jesus e voltou a sonhar. A história está lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 até o 15. Nós vamos ler aqui conforme nós vamos pontuando a mensagem. Então, para voltar a sonhar, a primeira coisa que eu quero falar com você, para você voltar a sonhar, você ser um sonhador de Deus, um sonhador como José. Lembra de José do Egito? José era um sonhador, um jovem sonhador. Seus irmãos tinham inveja dele, venderam ele para o Egito, ele foi para o Egito, ele continuava sonhando. Deus colocava sonhos no coração dele, ele sonhava. E o sonho dele sempre via coisas boas, sempre via como solucionar um problema. E José se tornou governador do Egito. Nós temos Ana, uma mãe, uma mulher que era estéril, não podia engravidar, e ela sonhou em ser mãe, ela pediu a Deus, e como consequência, o Senhor a abençoou, e ela pôde ser mãe de Samuel, um grande profeta de Deus. Então, para voltar a sonhar, vá ao encontro de Jesus. Querido, se você quer voltar a sonhar, se você quer ter vida novamente, só tem um que pode te ajudar, é Jesus. Só Ele pode nos ajudar, só Jesus pode nos ajudar. Lá em Marcos 5, versículo 2, olha o que a Bíblia fala. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Querido, só Jesus pode mudar a nossa vida, só Jesus pode transformar as nossas vidas. O encontro determina muita coisa nas nossas vidas. Um encontro com Jesus nunca nos deixa do mesmo jeito. Entenda isso, o encontro com Jesus nunca nos deixará do mesmo jeito. Esse homem aqui, esse Gerazeno, ele sabia que o momento decisivo na vida dele estava por vir. Quando ele vê Jesus chegando, ele sabia que a vida dele podia mudar naquele momento. E ele vai, a Bíblia fala, ele vai ao encontro de Jesus. Querido, decisões como essa podem mudar o curso de uma história, de uma vida que está indo para o fracasso, está indo para a destruição, está indo para a morte. Mesmo a pessoa mais cruel pode decidir vir ao encontro de Jesus e mudar a sua vida por completo. Então começa com isso, vá ao encontro de Jesus, que essa pandemia sirva para você ficar mais próximo de Deus, para você ser mais íntimo de Deus, para você reconhecer que não há outro caminho nesse mundo, a não ser Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala que é A, que é B, que é C, ele fala, só eu posso levar até o Pai, só eu. Ele coloca a responsabilidade nele, só eu posso te ajudar, só eu posso te salvar. Outro ponto para a gente pensar aqui. Então, como eu posso voltar a sonhar? Seja sincero sobre o que você se tornou. Seja sincero sobre o que você se tornou. Olha o que fala lá em Marcos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém. E é interessante isso aqui, irmãos. Quem você se tornou ao longo dos últimos anos? Quem é você? Seja sincero, quem é você? Um dos maiores problemas nas igrejas, deixa eu contar para você aqui, é que as pessoas frequentam as igrejas, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não são sinceras com Deus. Elas não são sinceras. Elas querem viver na mesma farsa, querem viver na mesma vida errada. Elas sabem que elas são de verdade, mas não falam para Deus, Senhor, eu sou assim. Senhor, olha aqui como eu sou. Como esse homem aqui, ele vai lá e ele mostra para Jesus quem ele era de verdade. Querido, se você quer mudar, você tem que ser sincero com Deus. Você tem que ser sincero com as pessoas de Deus.
Não dá para viver uma vida que não é a sua. Não dá para fingir ser uma coisa que você não é. Porque uma hora as coisas vão aparecer. Uma hora não dá mais para enganar. Então nós precisamos mostrar para Deus quem nós somos de verdade, para que Ele possa realmente restaurar os nossos sonhos, para que nós possamos voltar a sonhar. Esse homem aqui, ele vivia num lugar de morte, num lugar impuro, num lugar sujo, num lugar podre. Entenda isso, nós somos o ambiente que nós vivemos. Você é o ambiente que você vive. Em qual ambiente você está vivendo hoje? Em que lugar você está vivendo hoje? Quais são os lugares que você tem ido? Quais os lugares que você estava indo antes dessa paralisação, antes da pandemia? Onde você estava frequentando, onde você estava colocando a sua vida? Entenda, você é o lugar que você vai. Não tem jeito. Aquele homem estava morto, completamente morto. Ele vivia num cemitério. Em nossos dias poderíamos dizer que era um zumbi. Um zumbi. Pela força física, ninguém conseguia deter aquele homem, ninguém segurava aquele homem. Era imbatível até mesmo com corrente. E aqui eu acho interessante. Deixa eu abrir aqui um parênteses para falar com você. Nós vemos muitas coisas, né? Pessoas que falam, vem aqui que eu vou tirar o seu demônio, você está endemoniado e tal. E às vezes eu vejo na televisão, né? A pessoa está lá com um microfone entrevistando o demônio e fala aí seu nome, e aí, o que você vai fazer com ele? E parece mais uma brincadeira. Querido, aqui o demônio fazia isso, ele quebrava a corrente. Aqui o demônio pegava caco de vidro e se rasgava. Era assim que funcionava. Na Bíblia, quando nós vemos casos de pessoas endemoniadas, era dessa forma. Você não vê demônio dando entrevista para ninguém. Você não vê demônio falando, a pessoa perguntando para ele o que você vai fazer. E o demônio falando, até porque a Bíblia fala que o demônio é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Então como que eu vou acreditar numa entrevista com o demônio, com o diabo? Não tem como, né? Calma aí. Então, aqui a gente vê a força do demônio, como ele atuava na vida das pessoas aqui. Um homem que estava endemoniado, vivendo naquele lugar. Então a gente encontrava isso. Quando Deus te criou, irmão, entenda isso. Ele separou você para ter uma vida plena, uma vida abundante, cheia de propósitos, definidos por Ele. Esse é o plano de Deus. Muitas das vezes nós não estamos vivendo a vida abundante que Jesus prometeu para a gente, porque as nossas escolhas são erradas. As nossas escolhas são erradas. Será que você hoje está vivendo como esse Gerazeno, como um zumbi? Lembre-se, quem está morto não tem a capacidade de sonhar. E de repente as nossas escolhas estão fazendo com que a gente esteja morto. Um vivo, mas morto ao mesmo tempo. Você está só andando por lugares de morte? Você sabe os lugares que Deus condena? Você sabe as práticas que Deus condena? Será que você está andando nesses lugares? Nesses lugares que Deus não aprova? Saia deste ambiente, experimente a vida que Jesus tem para você, a vida abundante, a vida melhor, a vida que vai te levar até a eternidade. É isso que Deus quer dar para você nessa noite. Outro ponto para a gente pensar: coloque a sua mente e o seu coração aos cuidados de Jesus. Coloque a sua mente e o seu coração aos cuidados de Jesus. Marcos 5, versículos 6 e 7 fala assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Até mesmo os demônios, queridos, até mesmo os demônios sabem de onde vieram. Eles sabem disso. Você sabe de onde você veio? Você sabe qual lugar que você veio? Eu vi uma frase na internet de um autor chamado Brooks Atkinson. Ele fala assim: ajoelhar-se é a posição certa para colocar as sementes na terra. Ajoelhar-se é a posição certa para colocar as sementes na terra. Não existe uma outra opção, irmãos. Não existe. Ou você coloca a sua vida aos cuidados de Jesus, ou já colocou aos cuidados de Satanás. É assim que funciona. Ou a minha vida está com Jesus, ou está com Satanás.
É uma escolha minha. Eu vou escolher isso com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com os locais que eu estou andando, com as minhas amizades. O que você pensa determina seus sentimentos, que determinam sua atitude. Então mude a sua forma de pensar e as suas atitudes vão mudar também. Suas atitudes serão transformadas. Então o grande segredo é esse. Lá em Romanos 12, 2 fala isso. Fala isso, para a gente mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, o nosso modo de pensar. Nós não podemos pensar mais da mesma forma, temos que pensar diferente. O segredo agora é pensar com a mente de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer da minha vida? Então, a partir do momento que eu transformo o meu modo de pensar, Deus vai mudar as minhas atitudes. Eu consigo mudar as minhas atitudes. Quarto ponto para a gente pensar: acredite na promessa e volte a sonhar. Acredite na promessa e volte a sonhar. Volte a sonhar. Marcos 5, versículo 15 fala assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia! Esse homem mudou depois que teve um encontro com Jesus. Esse homem voltou a sonhar depois que teve um encontro com Jesus. Eu li uma história que fala assim: em 1989, um terremoto sacudiu o país da Armênia. O terremoto durou apenas 4 minutinhos, mas foi tempo suficiente para arrasar a nação, matando 3.000 pessoas. Logo que terminou o tremor de terra, um pai correu para a escola primária para buscar o seu filho. Para surpresa dele, o prédio havia desabado, nivelando-se ao chão. Olhando aquele monte de tijolos, pedras e ferros torcidos, o pai lembrou-se da promessa que fizera ao seu filho: aconteça o que acontecer, estarei sempre perto de você. Motivado pela promessa ao filho, o homem localizou a área onde ficava a sala de aula e começou a remover os escombros, começou a escavar. Vários outros pais chegaram chorando por seus filhos. É tarde demais, diziam. Eles estão mortos, nada mais pode ser feito. Até mesmo a polícia tentou impedir o homem, mas o pai prosseguiu na busca. Escavou 8 horas, 32, 36 horas. Suas mãos começaram a sangrar. Ele ficou exausto, mas não desistiu. Finalmente, depois de 38 horas exaustivas de trabalho, ele afastou uma pedra grande, uma grande viga, e começou a chamar o seu filho. Filho, filho! E do meio dos escombros, seu filho respondeu: papai, estou aqui, estou aqui. O menino acrescentou uma frase que soou aos ouvidos do pai como a mais preciosa melodia: eu falei, pai, aos meus amiguinhos que não se preocupassem. Falei que se você estivesse vivo, você viria me salvar, e que depois que fosse encontrado, eles também seriam salvos. Você me prometeu: aconteça o que acontecer, estarei sempre perto de você. Querido, a promessa continua sendo a mesma. O nosso Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então não tem porquê hoje você estar com medo, não tem porquê hoje você estar com seus sonhos esterilizados, não tem porquê. Hoje o Senhor vem para dizer: volte a sonhar, eu quero te dar uma vida de verdade, uma vida abundante. Se você for ler na Bíblia, tem tanta história que tinha tudo para ser um fracasso na Bíblia, mas quando o Senhor entra, vira uma história de sucesso. O Senhor hoje quer fazer a sua história uma história de sucesso. Volte a sonhar. Eu sei que os tempos são difíceis, é difícil, eu confesso que às vezes eu fico amedrontado, até de ir no supermercado, eu confesso isso, mas eu tenho que lembrar da promessa de Jesus.
que Ele sempre vai estar comigo, aconteça o que acontecer. E é dessa forma que eu estou levando a minha vida, é dessa forma que eu estou cuidando da minha família, é dessa forma que eu venho para a igreja, para trazer a mensagem. É dessa forma, confiando que o Senhor está comigo em todo momento. O Senhor está contigo, meu querido. O Senhor está ao seu lado. Ele quer te abençoar, Ele quer te cuidar da sua vida. Mas entenda que para isso, eu e você precisamos fazer uma parceria com Ele. E como que é essa parceria? Eu preciso rever os meus caminhos. Eu preciso ser sincero sobre a minha atual situação. E tomar a decisão de abandonar algumas coisas. Não tem como. Se eu quero estar próximo de Deus, eu preciso estar longe de algumas coisas. Não tem jeito, não tem jeito. Porque existem coisas nessa vida que nos afastam de Deus. Então eu preciso tomar essa decisão de me afastar dessas coisas. De repente hoje o Senhor está falando com você que você precisa se afastar de algumas coisas, de algumas práticas. Vai doer um pouquinho no início, mas depois você vai perceber que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Melhor decisão. Lá em Deuteronômio 11, versículo 26, fala assim: preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Continua sendo a mesma coisa, meu querido. Hoje nós temos a bênção ou a maldição. Hoje ou nós estamos com Deus ou estamos com Satanás. Ou nós fazemos a vontade de Deus ou fazemos a vontade de Satanás. Não existe o meio termo. Eu sei que existe às vezes um grupo, né? Existem igrejas que vão falar às vezes, você pode ficar em cima do muro. Dá a entender, né, que você pode ficar em cima do muro, você pode continuar vindo para a igreja e ficar em cima do muro. Mas não dá, querido, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar neutro. Ou você está com Deus, ou você não está. Essa é a grande verdade. Provérbios 16, versículo 3, vai falar assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem quer ter os seus planos bem-sucedidos? Amém. Então consagre a Deus. E consagrar a Deus significa que vai ser do jeito dele, não do seu, não do meu. Então consagre a Deus, fale: Senhor, eu quero fazer isso, eu quero que esse sonho se torne realidade, mas eu vou fazer do seu jeito, com os seus princípios e não com os meus princípios. Que em nome de Jesus sua vida seja transformada, que em nome de Jesus os seus sonhos sejam transformados e que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está ao seu lado, Ele não vai te abandonar. Volte a sonhar, porque os sonhos de Deus, eles são grandes para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, antes de mais nada, Pai, eu quero começar essa oração abençoando todas as mães que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Abençoe suas vidas. Obrigado pela missão delas, Pai, de cuidar dos nossos filhos. Obrigado, Senhor. Que bênção, Pai. Eu confesso que eu não poderia fazer nem a metade do que a Dani faz pelos meninos, Pai. Que mãe incrível que ela é. Eu te agradeço pela vida dela. As mulheres, Pai, elas têm um talento tão incrível, Senhor. Tão incrível para cuidar dos nossos filhos. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Louvado seja o Senhor. Elas conseguem fazer 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo. E nós homens tentamos fazer 1 ou 2 e já nos perdemos todos, Pai. Ficamos todos atrapalhados. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida das mamães, Pai. Que o Senhor abençoe suas vidas poderosamente. Poderosamente. Abençoe, Senhor. Abençoe a minha mãe. Abençoe todas as mães, Pai. Todas as mães, Senhor. Todas as mães, Senhor. Eu te agradeço pela vida delas. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nós possamos voltar a sonhar. Eu sei que hoje tem muitas pessoas, Pai, que estão com seus sonhos esterilizados, não estão conseguindo sonhar, por causa até dessa pandemia, Pai amado. Mas, Pai, a minha oração nessa noite é que essa pandemia, Pai, venha nos ajudar, nos aproximar mais do Senhor, que sejamos mais íntimos do Senhor, Pai. Quando tudo isso passar, nosso relacionamento com o Senhor esteja mais forte do que nunca. E os nossos sonhos, Pai, estejam realmente fincados na Sua palavra, moldados pelo Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que a vida abundante que Jesus prometeu para a gente vai acontecer. Muito obrigado, Deus. Nos dê coragem para largar coisas que não agradam ao Senhor e para viver vidas, Pai, que realmente te louvam e te engrandecem. Obrigado, Jesus, que prometeu estar ao nosso lado, Pai.
todos os dias, até o fim dos tempos. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Fique na paz, querido, que Deus te abençoe. Olá, meu amado, estamos finalizando o nosso culto. Eu quero lembrá-los da nossa oferta ao Senhor, nosso compromisso com Deus. Se tem uma coisa que a gente percebe na igreja do primeiro século, que é a igreja em Atos, a igreja que é o padrão de igreja, é a igreja em Atos, quando ela começa, e que os irmãos eram generosos no ofertar. Eles tinham essa prática que fez a igreja crescer, que fez a igreja ajudar mais e mais pessoas. Então esse é o momento da nossa oferta, de separar parte do que nós ganhamos e devolvermos para Deus. Então eu quero te encorajar a fazer isso. Você pode fazer via transferência bancária, você pode fazer depósito bancário também, ou você pode entrar em contato com a gente e um de nós aqui iremos até você para receber a oferta. Você escolhe a melhor forma. Aqui em Atos 2, eu gosto muito dessa passagem, eu vou ler na versão da Mensagem, que é uma versão bem contextualizada, que ela fala assim, Atos 2, versículos 43 em diante. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender as necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Amém, gente? Esse é o modelo de igreja que nós queremos para a nossa igreja. Uma igreja generosa, uma igreja que pensa realmente em investir no reino de Deus cada vez mais. Então essa é a nossa oração. Então que nesse momento você possa separar a sua oferta a Deus e entregar para Deus realmente, certo? Também é o momento agora da nossa ceia, o nosso culto acaba aqui nesse momento, mas você vai continuar o culto na sua casa, celebrando a ceia do Senhor. Faça como a Bíblia fala aqui nessa versão, né? De uma forma vibrante e alegre. A ceia do Senhor, que a ceia do Senhor seja de uma forma vibrante e alegre na sua casa. Celebre a ressurreição de Jesus, celebre a vida de Jesus na nossa vida. Jesus está ao nosso lado, como nós falamos na mensagem agora há pouco. Ele vai estar com a gente até o fim dos tempos. Então vamos celebrar esse momento, vamos celebrar Jesus em nossas vidas, o nosso Jesus ressurreto. Você tome o suco de uva, o pão sem fermento e celebre a vida de Jesus em nós. Um grande abraço, um bom restinho de domingo para você. Mais uma vez estou com muitas saudades e oro a Deus para que essa pandemia acabe logo e a gente possa se encontrar novamente. Fique na paz, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua vida, que Deus proteja a sua família e que daqui a pouquinho nós possamos estar juntos novamente, se abraçando, se beijando e falando do amor de Deus um para o outro. Fique na paz.